último episódio, Juno aprendeu sobre as siglas que fazem parte da história e luta da comunidade LGBTIA+. Nesse episódio, Juno vai aprender sobre a história do movimento LGBTIA+. Hoje em dia, essa é a bandeira LGBTIA+. Em seus estudos, Juno descobriu que a bandeira foi criada em 1978 por Gilbert Baker. Originalmente, a bandeira tinha 8 cores, cada uma representando um dos aspectos da humanidade: rosa, sexualidade; vermelho, vida; laranja, cura; amarelo, luz do sol; verde, natureza; turquesa, magia e arte; anil, harmonia e serenidade; violeta, espírito humano. Depois de algum tempo, a bandeira passou a ter 6 cores, como conhecemos hoje em dia, o que fez com que fosse mais fácil e barata a sua reprodução, a tornando mais popularizada e conhecida. Juno já ouviu várias vezes que essa era a bandeira gay, mas é sempre bom lembrar que essa é a bandeira de todo o movimento LGBTIA+, e não do orgulho gay. Juno já sabe que esse pensamento faz com que toda a diversidade do movimento seja resumida aos gays, o que torna o movimento machista e cisnormativo. Um erro! Juno viu que hoje em dia existem diversas outras bandeiras para diferentes grupos identitários. Em seus estudos passados, Juno já entendeu que diferentes culturas e países tiveram relações distintas com as questões de gênero e sexualidade. Como vimos anteriormente, na Grécia Antiga, a relação entre homens não era uma abominação. Religiões hindus entendem a transexualidade como uma divindade. E alguns povos indígenas sempre tiveram a presença de pessoas chamadas Two Spirits, pessoas que carregam o espírito masculino e do feminino. Mesmo assim, Juno entendeu que em 28 de junho de 1969, nos Estados Unidos da América, que houve um dos principais marcos para lutas de direitos da população LGBTIA+ no mundo, a chamada Revolução de Stonewall. Aconteceu no bar de Stonewall Inn, no bairro de Greenwich Village, em Nova York, e foi uma resposta que as pessoas deste bar tiveram à repressão policial, que na época proibia as chamadas práticas homossexuais e criminalizava pessoas que se vestissem com vestimentas destinadas a outro sexo. Esse foi um momento muito importante onde mulheres trans como Marsha P. Johnson e muitas mulheres lésbicas tiveram um papel fundamental de liderança. No Brasil, na década de 70, os periódicos Lampião da Esquina e Xana com Xana surgem e dão um pontapé para a criação de grupos organizados de lutas por direitos da população LGBTIA+. Em 1982, o primeiro caso de HIV no Brasil dá início a uma epidemia que matou muitas pessoas LGBTIA+ no Brasil por falta de informação, por falta de cuidado e por falta de ação do governo em resposta a uma questão que acreditava ser exclusivamente de pessoas homossexuais. O grupo Pela Vida, fundado em 1989, foi o primeiro grupo fundado no Brasil por pessoas vivendo com HIV e AIDS. A organização até hoje se dedica a ações de combate à epidemia, informações sobre o vírus e prevenção. Em suas pesquisas, Juno viu que no dia 17 de maio de 1990, a OMS retirou o termo homossexualismo do catálogo internacional de doenças. A ação, que já havia sido adotada pela Associação Americana de Psiquiatria em 1975 e pelo Conselho Federal de Psicologia em 1985, é um marco na luta de direitos. Até 2018, a transexualidade ainda era considerada um transtorno psicológico pela OMS, quando a mesma decidiu então pela retirada do termo. A decisão foi importante para a validação de que essas pessoas não precisam de um laudo médico atestando quem eram ou não, e sim precisam de cuidados e legislações específicas que protegessem e garantissem os seus direitos, ao invés de procedimentos que patologizassem e medicassem a sua condição. Essas conquistas, assim como muitas outras, são resultado de muito esforço de pessoas que lutam dentro e fora do Congresso Nacional. Pessoas que lutam para construir espaços coletivos de acolhimento e garantia de direitos para a população LGBTIA+, que ainda é marginalizada. Juno descobriu
que, infelizmente, o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. E é o que mais consome conteúdo pornográfico desta mesma população. O avanço das políticas de direita são uma ameaça aos nossos direitos e às nossas vivências. Estamos sendo governados por pessoas que abertamente se dizem contra os nossos direitos de viver. Juno entende que não podemos deixar que essas pessoas apaguem a luta daquelas que viveram antes de nós, e principalmente de pessoas que morreram, garantindo que pudéssemos estar onde estamos hoje. Essa foi a primeira temporada da série Juno Entendida. Ops, eu disse primeira temporada. E espero que o canal renove a temporada, né? Agradecemos por acompanharem e aprenderem um pouco sobre os estudos de gênero e sexualidade com Juno. Sabemos, assim como Juno, que tudo isso ainda é apenas um pouco de tantos estudos, histórias, momentos e pessoas. Não esqueça de curtir o vídeo, deixar um comentário, dizer o que achou dessa temporada, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar nosso conteúdo. Ah, e segue a gente no Instagram também. Até mais!